Paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos aqui orar juntos, vamos meditar na palavra? Oremos. Pai bondoso, Pai maravilhoso, obrigada a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui compartilhando a Tua palavra, ouvindo o Senhor falar. Senhor, eu te peço, perdoa os meus pecados, os pecados das pessoas que estão aqui comigo agora, ouvindo, orando, Senhor, e que o Senhor Deus venha, Pai Santo, falar conosco em nome de Jesus, porque nós temos sede de ouvir a Tua palavra e desejo de seguir os Teus direcionamentos e desejo, Pai, de viver uma vida vitoriosa dentro da Tua palavra, porque é só o Senhor que pode fazer isso. Vem sobre nós com a Tua graça, com a Tua presença, salva vidas hoje, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, vem nos falar de forma poderosa, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero refletir com você que a vida é um presente de Deus, mas uma vida boa é uma recompensa que só o Senhor pode dar. E Deus, ele recompensa as nossas atitudes, a nossa obediência, as nossas ações. Ele olha e ele vê as motivações do nosso coração para retribuir na nossa vida de acordo com a vontade dele. Eu quero refletir com você lá em Deuteronômio 28, alguns versículos que diz, a partir do 9: O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra terão medo, verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade do fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas de sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestaram a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Essa foi uma palavra de Deus ao seu povo, dizendo ao povo que se eles fossem obedientes aos seus mandamentos, eles seriam abençoados, eles seriam prósperos, seus filhos seriam abençoados, seus animais seriam abençoados, suas plantações seriam abençoadas. E eles iam recolher bênçãos a partir do fruto de uma obediência ao Senhor, fruto de uma obediência aos mandamentos do Senhor, não é? E eu passei então a refletir sobre isso, porque viver é uma bênção de Deus. O povo aqui, eles estavam vivendo, mas não deveriam só viver de qualquer jeito, eles deveriam viver uma vida de obediência. É algo completamente do que simplesmente viver. As nações ao redor, elas viviam, elas tinham seus relacionamentos, suas culturas, sua vida social, adoravam os seus deuses, elas viviam, mas elas não tinham uma vida boa, porque elas não estavam na presença do Senhor, elas não conheciam os mandamentos do Senhor, elas não tinham o direcionamento do Senhor e não tinham promessa de segurança, de salvação, de proteção, de provisão. Elas não tinham uma vida boa. Entende isso? Viver a vida é um presente de Deus, mas viver uma vida boa é uma recompensa. O povo de Deus, para viver uma vida boa, precisaria obedecer ao Senhor e obedecer de todo o coração, porque Deus, ele é aquele que sonda mentes e corações. E aí, o que a gente pode aprender com isso aqui? Obedecer aos mandamentos do Senhor para poder ter uma vida boa. Olha que ele promete prosperidade, ele promete que o povo dele vai se dar bem, vai ter honra, vai, sabe, assustar outras nações, que eles serão muito abençoados. É coisa linda que Deus está prometendo para o povo dele lá naquele tempo, mas para nós hoje a gente também pode se apropriar dessa palavra. Mas existe um segredo, é a obediência aos seus mandamentos. Nós precisamos procurar conhecer o Senhor, desenvolver com Ele uma intimidade, conhecer, saber o que Ele fala pra gente, o que Ele espera da gente, o que é que Ele quer, quais são os direcionamentos que Ele tem para a nossa vida e obedecer esses direcionamentos. Nós vamos viver uma vida boa, abençoada, a partir das sementes em que nós plantamos. E a gente precisa refletir sobre os mandamentos do Senhor. Um deles é o amor, primeiro a Deus e ao próximo, como a nós mesmos, né? E a gente precisa amar a Deus, isso inclui
adoração. Priorizar a Deus acima de todas as coisas desse mundo. E uma das coisas que também me vem à memória como obediência ao Senhor e sementes que a gente planta são as nossas palavras, as nossas falas. A palavra de Deus também fala que o poder da vida e da morte está na língua, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, aquilo que a gente fala. Nós precisamos tomar cuidado porque as nossas palavras, se elas forem más, elas vão abrir portais para o inimigo agir na nossa vida. E aí a gente vai estar caindo em desobediência. Então, se Deus ele fala para a gente tomar cuidado com o maldizer, a gente precisa evitar isso e de fato não fazer, porque é um pecado terrível que vai ocasionar, vai atrair a ação do inimigo contra a nossa vida, fazendo com que ele venha causar vários problemas, desgraças, doenças, problemas mentais, emocionais. Muitas pessoas não prosperam porque vivem falando mal do próximo. Fala mal de um, fala mal de outro, tem o maldizer na língua. E se diz servo, serva do Senhor. Nós precisamos cuidar da nossa língua, cuidar da nossa mente, do nosso coração, porque Deus ele está atento a isso, né? Então nós precisamos amar ao Senhor, tomar cuidado com as nossas atitudes, cuidado com as nossas palavras. Uma outra coisa que eu quero que me venha à mente também para falar para você é cuidado com o que você pensa, porque tudo começa no nosso pensamento e às vezes entra pelas janelas da alma, que são os nossos olhos, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa, porque o que a gente pensa vai minar o nosso coração e vai produzir em nós atitudes que muitas das vezes não agradam ao Senhor, não são atitudes de obediência e vão atrair desonra, vão atrair sabe, maldições para a nossa vida. Então, repreenda aí todo pensamento que não é da vontade do Senhor. Repreenda aí quando você quiser falar mal de alguém, mesmo que você esteja na razão, porque a palavra do Senhor nos orienta a não maldizer. Se você for injustiçado, ore e entregue nas mãos do Senhor, porque a Ele pertence a vingança. Não caia no erro de ficar falando mal das pessoas. Muitas vezes eu, por imaturidade, caí nesse erro. E já de uns anos para cá, acho que de uns 4 ou 5 anos, Deus me falou e Deus tratou comigo sobre isso. E Deus falou para mim que mesmo que eu estivesse certa, que não era para eu abrir a minha boca para falar mal das pessoas. Se você quer ter a autoridade do Espírito Santo de Deus, eu e você, nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso coração, buscar uma blindagem espiritual a partir da palavra. É com a palavra de Deus que nós temos as nossas mentes e corações blindados pelo Senhor. E dessa forma, a nossa língua vai ser uma bênção. Então, que você entenda que viver é uma bênção, mas para ter uma vida boa, a gente precisa obedecer aos mandamentos do Senhor. Comece aí, vigiando os seus pensamentos, vigiando os seus sentimentos, vigiando a sua língua, e você vai ver quanta coisa linda vai acontecer na sua vida. Obedeça ao Senhor. Uma vida de obediência é o segredo para uma vida vitoriosa. Guarda você essa palavra no seu coração, não só com você. Compartilha, nos ajuda lá com like para que o YouTube entenda que foi bênção para você e encaminhar para pessoas que eu não conheço. Fica na paz do Senhor. Um grande abraço.